Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Edu, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Pois é, nessa edição, na nossa série especial aqui no Questões de Família, né? Família como um lugar de pertencimento e direito, e também direito ao rompimento familiar, a gente fala exatamente dessa última parte, né? Desfiliação familiar e suas implicações. Por onde a gente começa a entender isso, Zedu? É possível, por exemplo, um filho se divorciar do pai, assim, se separar do pai? Bom, vamos tentar explicar isso. O que acontece? A filiação, como regra, ela é para sempre, ela é permanente e ela não se altera. Mas a legislação tem entendido que é possível limitar alguns efeitos dessa filiação. Eu vou te dar um exemplo. Lá na sucessão, quando uma pessoa falece, é possível excluir da sucessão um direito que a pessoa teria simplesmente pelo fato de pertencer àquela família. É possível excluir alguém da sucessão quando essa pessoa provoca no autor da herança um mal tão grande capaz de torná-la indigna de receber aquela herança. Então, eu vou te dar um exemplo de exclusão da sucessão. É quando uma pessoa tenta contra a vida do autor da herança, ou contra seu cônjuge, quando houver uma calúnia muito forte contra o autor da herança, ou quando se pratica um crime contra a sua honra, quando alguém tenta impedir o autor da herança de dispor livremente dos seus bens. Nesse caso, você elimina por exemplo, se for um pai, você elimina um dos direitos da filiação, que é o direito a receber, a participar, né, da sucessão. E a gente tem acompanhado alguns julgados no sentido contrário também, no sentido de afastar a paternidade com base no chamado abandono afetivo grave. O que acontece? O conceito de pai e mãe vai para além da biologia. Ele tem uma pegada muito cultural. Então, a gente tem uma estrutura familiar, culturalmente montada, que vai nos indicar o que é um pai e o que é uma mãe. Em algumas situações, esse pai, por exemplo, poderia ser a mãe, mas vamos dar o exemplo aqui do pai, se afasta tanto do filho que não provê não apenas as suas necessidades materiais, como as suas necessidades morais, as suas necessidades imateriais, como é o caso do cuidado, da atenção. Então, nós temos acompanhado alguns lugares em que há a exclusão desses pais do registro do civil, né, daquele filho. Esses casos são raríssimos, tá, Patrícia? Mas a gente tem acompanhado alguns casos bastante comuns também de retirada do sobrenome. Você retira o sobrenome do seu pai, do seu próprio sobrenome ou da sua mãe, porque você tem um desconforto tão grande com a utilização daquele nome, exatamente porque você não se acha pertencente àquela linhagem, àquela família. Então, a família não é simplesmente montada pelo casamento como era no ordenamento jurídico anterior. A família hoje é um lugar de afeto, de desenvolvimento das habilidades, de proteção. É um lugar, como a gente vem dizendo ao longo dessa série, é um lugar de pertencimento, é um lugar de realização da própria felicidade. Então, quando isso não acontece, as pessoas têm recorrido ao judiciário para descaracterizar essa vinculação de parentesco. Em alguns casos, em casos mais graves, isso é possível. Nós tivemos aqui no Espírito Santo mesmo, um dos casos pioneiros nesse assunto, em que umas crianças que eram sediciadas pela mãe conseguiram retirar o nome dela do seu registro civil. Essas crianças, então, na época, passaram a ter apenas o nome do pai. Aí você ia lá no campo de filiação e só havia escrito o nome do pai, não tinha mais o nome da mãe. Por quê? Porque os atos praticados por aquela mãe
foram tão graves que não tinha como manter, né? Não tinha como manter essa relação. Então, em alguns casos, a gente pode falar também numa desfiliação. Aí você vai perguntar, mas isso está na lei? Não é que isso esteja na lei. São construções da jurisprudência, porque a própria lei não dá conta, sabe, Patrícia, de atender a todos os reclames da sociedade. O processo legislativo ele é bem lento e ele tem que ser bastante universal. Então, quando você tem uma mudança de legislação, tem que ir para o Congresso, para as comissões, os deputados, os senadores, tem que aprovar aquela medida, depois vai para a sanção presidencial. Enfim, isso pode demorar anos. O nosso Código Civil atual, por exemplo, ele foi remetido ao Congresso em 1975 e só foi promulgado em 2002. Pensa bem, a sociedade, enquanto isso, ficou vivendo com uma legislação ultrapassada. E aí, o que o judiciário faz? O judiciário vai ter que aplicar o bom direito, independentemente da existência ou não de uma lei adequada. O juiz não pode ser eximido de julgar, né? Ele não pode julgar contra uma lei, mas ele não pode julgar contra uma lei constitucional. Ele pode, nos casos em que a própria legislação prevê, fazer a declaração de inconstitucionalidade de determinados dispositivos e aplicar um direito, um princípio jurídico, um entendimento mais favorável ao caso com o qual ele está se deparando. Os nossos ouvintes estão pedindo para você explicar melhor. Teve um até que deu um exemplo aqui. Eu vou... não sei se isso realmente aconteceu ou não, mas eu não vou dizer o nome dele aqui por precaução. Ele dizendo, meu pai cometeu um crime, matou uma pessoa. Eu posso tirar o sobrenome dele porque eu estou com vergonha? Olha, os pais fazem constantemente coisas que deixam os filhos envergonhados, né? Isso aí tem o que a gente tem que filtrar nesses casos é até que ponto vai um desconforto ou até que ponto vai uma impossibilidade de se sentir pertencente. Porque todo ser humano é passível de erro. Então não dá para a gente falar assim, genericamente, os casos em que isso acontece. É preciso a demonstração de que é algo muito grave, de que aquela situação está implicando num sentimento relacionado à própria dignidade daquela pessoa. Se a ostentação do nome do pai é algo que comprometa a dignidade daquele ser humano, aí nós podemos pensar, sim, numa retirada. Mas eu sempre gosto de frisar, são casos bastante raros, específicos, são exceções que devem ser tratadas como exceções. Porque senão daqui a pouco está todo mundo, né, fazendo fila no cartório para poder... Então eu não tenho condição de avaliar o caso do nosso ouvinte. O que eu tenho condição de dizer é que se aquilo for algo que realmente comprometa a dignidade daquele ser humano, aí nós podemos sim pensar em algo tão grave. Porque é muito grave, né, Patrícia? Você simplesmente quebrar a sua linhagem familiar, a sua origem, isso não pode ser feito de uma forma aleatória não, isso tem que ter um motivo muito pesado, tem que ser muito forte o motivo, né? Entendo. Bom, Zedu, obrigada, viu, por conversar conosco. Terminamos a nossa série aqui. Nossa série sobre família. Esse mês de janeiro a gente tirou exatamente para discutir isso e para lembrar sempre isso. Que a família é um lugar de pertencimento, né? Então, cabe a nós, a todos os familiares, se tornar pertencente e, ao mesmo tempo, tornar o outro também membro daquele grupo, daquela comunidade, que é a primeira comunidade que a gente vive, que tem uma importância enorme na vida, que marca as nossas vidas para sempre. Compete a nós fazer da família esse lugar de pertencimento. Compete a nós lutar sempre para que a nossa família seja realmente uma família unida, uma família
onde a gente se sinta à vontade, onde a gente tome sempre como nosso porto seguro. Tá certo. Semana que vem a gente volta então com outros assuntos ligados a questões de família, não é isso? Isso aí. Obrigada, viu, Zedu? Um abraço para você e uma excelente semana. Para todos nós, até semana que vem. Até semana que vem.